O presidente da Rússia, Putin, admitiu pessoalmente a crise de escassez de combustível dentro da Rússia. Ao mesmo tempo, ele também demonstrou uma postura de súplica, dizendo que espera que os Estados Unidos acabem com esta guerra. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Atualmente, as forças ucranianas estão conduzindo operações de bombardeio ilimitadas contra a Rússia continental. Por causa disso, praticamente todas as instalações de refino de petróleo dentro da Rússia estão sendo atingidas repetidamente. Por causa disso, a Rússia está atualmente enfrentando uma situação de escassez de combustível. Está acontecendo um fenômeno estranho, em que a Rússia, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, está passando por falta de combustível. Por isso, a Rússia optou por importar gasolina para resolver a escassez de combustível. O fato de a Rússia importar gasolina do exterior está sendo considerado algo muito incomum. Segundo a político Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que negociações sobre importação estão em andamento. E se houver acordo com preço aceitável, a importação ocorrerá. A imprensa estrangeira aponta o Cazaquistão como um dos países nas negociações, apesar de não divulgarem quais estão envolvidos. Atualmente, a Rússia está realmente em estado de emergência. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo e o terceiro maior exportador de produtos petrolíferos refinados. Ataques de drones do exército ucraniano interrompem operações de grandes refinarias de petróleo. Disse que a produção de gasolina caiu cerca de 25%. Até agora, vimos que a Duma russa aprovou uma reforma tributária que cria subsídios para apoiar os custos de compra de gasolina no exterior. Em várias regiões da Rússia continental e na península da Crimeia, estão implementando um sistema de racionamento de combustível para tentar superar essa situação de crise de qualquer maneira. O Serviço Federal de Estatísticas da Rússia suspendeu o relatório semanal de preços dos combustíveis. Até o presidente Vladimir Putin não conseguiu ocultar a situação. Vladimir Putin admitiu publicamente que, infelizmente, há longas filas nos postos de gasolina e que está ocorrendo uma situação em que não se consegue obter o tipo de gasolina necessário a tempo, reconhecendo que o abastecimento de combustível dentro da Rússia não está funcionando de forma adequada. Ele mencionou especificamente que, durante o verão, agricultores e fazendeiros estão enfrentando dificuldades devido à escassez de combustível. Como é o período de maior atividade agrícola na Rússia, a falta de combustível afeta toda a produção e logística. Putin afirmou que, ao mesmo tempo, irá promover a expansão da produção e restaurar o mais rápido possível a infraestrutura de energia danificada pelos ataques da Ucrânia. No entanto, o fato de o líder nacional ter que explicar diretamente ao povo sobre a escassez de combustível mostra que a Rússia está sob considerável pressão. A mensagem diplomática de Putin também mudou em relação ao passado. Recentemente, a Rússia achava que tinha vantagem na linha de frente e, por isso, era passiva diante das tentativas dos Estados Unidos de interromper o conflito. A Rússia também mantinha a postura de que não havia motivo para apressar as negociações de fim da guerra. No entanto, recentemente começou a enfatizar publicamente sua disposição para negociar, dizendo que está pronta para continuar as negociações e discutir todos os detalhes. Putin afirmou esperar que, com a redução da tensão sobre o Irã, a delegação dos Estados Unidos retorne a Moscou. Ele disse que espera que os Estados Unidos retomem as negociações. A principal razão para a mudança nas declarações anteriores de Putin é o rápido avanço da capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia. Desde o fim do ano passado, a Ucrânia utiliza ativamente drones suicidas de longo alcance, capazes de voar mais de 500 quilômetros, e também o míssil de cruzeiro de longo alcance Flamingo, desenvolvido localmente para atacar a retaguarda russa. No início, os principais alvos eram instalações militares próximas à fronteira, mas recentemente o alcance dos ataques foi ampliado para regiões mais profundas do interior da Rússia. Agora, não é mais possível considerar seguro apenas pelo fato de estar longe da linha de frente. A Ucrânia lançou a Operação dos 40 Dias, desde o dia 25, intensificando gradualmente ataques aéreos de longo alcance. O objetivo principal desta operação não é enfrentar diretamente as tropas russas. O objetivo é prejudicar o sistema de abastecimento e infraestruturas energéticas que mantém a guerra. A estratégia é atacar repetidamente refinarias, depósitos e centros logísticos militares para diminuir a produção e transporte de combustível da Rússia. No dia 28, refinarias em Krasnodar e Yaroslav, a cerca de 300 quilômetros e 700 quilômetros da fronteira russa com a Ucrânia, respectivamente, foram atingidas. Ambas as regiões são consideradas áreas que desempenham um papel importante na cadeia de fornecimento de energia da Rússia.
Em especial, o fato de terem ocorrido ataques a instalações localizadas a centenas de quilômetros da fronteira é visto como um exemplo de que a capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia melhorou significativamente em relação ao passado. Para a Rússia, é inevitável o aumento do fardo de ter que continuar expandindo sua defesa antiaérea até as regiões de retaguarda. A Ucrânia também deixou claro que pretende continuar realizando esse tipo de ataque no futuro. O presidente Zelensky também afirmou que continuará realizando operações para enfraquecer a capacidade de guerra da Rússia. Por isso, analistas acreditam que é alta a probabilidade de continuarem os ataques aéreos de longo alcance visando instalações de refino de petróleo, infraestrutura energética e pontos de abastecimento militar. A Rússia terá que arcar com um novo fardo, seguindo empregando forças e recursos tanto na linha de frente quanto na defesa das principais instalações na retaguarda. Com a situação se prolongando, a opinião pública na Rússia está cada vez mais abalada. Especialmente, pesquisas mostram repetidamente que a preocupação com a economia está crescendo rapidamente. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisas Gallup, o pessimismo dos russos em relação à economia atingiu o nível mais alto dos últimos 20 anos. 60% dos entrevistados disseram que a situação econômica da região onde vivem está piorando. Apenas 27% responderam que está melhorando. Apenas 9% responderam que não houve mudança. A avaliação do padrão de vida também foi parecida. 56% dos entrevistados disseram que sua vida piorou em relação ao passado, 29% disseram que melhorou e 14% disseram que não houve mudança. Além disso, a confiança dos russos nas Forças Armadas e no governo também caiu de forma recorde em um ano. A confiança nas Forças Armadas caiu de 79% para 66% e a confiança no governo caiu de 67% para 53%. A porcentagem de pessoas que avaliaram positivamente a liberdade de imprensa em seu país caiu de 59% para 34% em um ano. O que merece ainda mais atenção é que esta pesquisa foi realizada entre 14 de março e 6 de maio antes que a escassez de combustível começasse a se espalhar de fato. Em outras palavras, isso significa que a ansiedade econômica do povo russo já estava em um nível considerável, mesmo antes da recente escassez de gasolina e dos ataques às refinarias de petróleo. Depois disso, a Ucrânia ampliou ainda mais os ataques às refinarias de petróleo e à infraestrutura energética da Rússia. E em algumas regiões, restrições reais ao fornecimento de combustível e controle de vendas foram implementados, levando a análises de que o peso sentido pela população aumentou ainda mais em relação ao passado. Além disso, o cansaço da guerra também está se tornando cada vez mais evidente. Segundo o canal russo independente Mozhem Obyaznit, no Telegram, entre 22 e 28 de junho, o Yandex, maior buscador da Rússia, registrou mais de 137 mil pesquisas pela frase "quando a operação militar especial vai acabar". Esse é o maior volume de buscas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Na capital, Moscou, e na segunda maior cidade, São Petersburgo, as buscas foram mais concentradas. O recorde anterior ocorreu no início de junho, durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Na época, o exército ucraniano atacou São Petersburgo com drones durante o fórum, aumentando o interesse e a preocupação dos russos sobre a guerra. Desta vez, esse recorde foi superado. Embora não se possa julgar toda a opinião pública apenas por buscas, o fato de muitos procurarem quando a guerra vai acabar mostra que ela impacta o cotidiano. Isso está sendo avaliado como um dos indicadores que mostram que o peso e o cansaço estão aumentando gradualmente. Ainda é difícil afirmar que o presidente Putin vai encerrar a guerra. Pelo contrário, ele reforça o controle interno e se prepara para um conflito prolongado. Putin sancionou uma lei que autoriza a Rússia a confiscar bens de russos no exterior envolvidos em ações contra os interesses do país. Essa lei foi aprovada tanto pela Câmara Baixa quanto pela Câmara Alta e está prevista para entrar em vigor a partir de 1º de setembro. O alcance das punições previstas nesta lei é amplo. Além de difamar as Forças Armadas russas ou pedir à comunidade internacional que imponha sanções contra a Rússia, também são proibidos atos como produzir ou distribuir materiais considerados extremistas pelas autoridades. O não pagamento das multas também pode resultar em sanções, incluindo apreensão de bens pessoais, além de outras punições além das multas. Entre os bens sujeitos à apreensão estão imóveis como apartamentos e depósitos bancários. Em especial, o que a Rússia considera como atividades extremistas abrange um espectro muito amplo. Não se limita apenas a atos de terrorismo ou violência, mas pode incluir atividades anti-governo, reivindicações separatistas e incitação contra determinados grupos.
Como o governo russo chama a liderança da Ucrânia de neonazista, atividades no exterior que apoiem a Ucrânia, critiquem a invasão russa ou peçam sanções contra a Rússia podem ser punidas. Em outras palavras, mesmo cidadãos russos que deixaram o país e atuam no exterior podem ser processados judicialmente se o governo russo considerar que suas ações vão contra os interesses nacionais. A comunidade internacional está preocupada que essa lei possa restringir severamente a liberdade de expressão. Muitos também interpretam isso como uma tentativa de ampliar o controle até mesmo sobre os russos que vivem no exterior. Já o governo russo afirma que a medida protege a segurança nacional e a ordem constitucional. O presidente da Duma estatal, Vyacheslav Volodin, alertou que russos no exterior podem voltar ao país a qualquer momento, mas quem insultou as forças armadas ou apoiou a Ucrânia não escapará da responsabilidade legal. Putin parece responder à insatisfação interna causada pela guerra prolongada, ampliando mecanismos de controle para manter a coesão do regime.